Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Estamos no nosso último culto de celebração do ano. Amanhã nós teremos o culto da virada, que vai ser às 22 horas. Você está convidado e vai ser um tempo muito poderoso do Senhor sobre as nossas vidas. Mas hoje é o penúltimo dia do ano e o último domingo desse ano também. E eu creio que Deus deseja que nós não somente lembremos daquilo que aconteceu nesse ano, mas que também possamos sonhar com aquilo que podemos viver no ano que está chegando. Sabe um exercício que nós precisamos aprender a fazer? Nós temos a cultura de muito mais lamentar por aquilo que não aconteceu ou por aquilo que aconteceu de errado do que celebrar aquilo que aconteceu de bom na nossa vida. É ou não é verdade? Então eu quero te encorajar a trazer para a tua vida um hábito de supervalorizar aquilo de bom que tem acontecido e desvalorizar aquilo que traz tristeza no seu coração. Porque é isso que nós aprendemos em Lamentações 3:21, quando nós aprendemos que precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, se você entrou aqui talvez triste com algo que não aconteceu, algo que aconteceu nesse ano, eu quero te encorajar a encher o teu coração de alegria e de expectativa, porque aquele que começou a boa obra na tua vida há de completá-la. Amém? E há mais ou menos um mês, um pouquinho mais de um mês, eu preguei um sermão cujo tema era Decida resolver as suas pendências. E depois dessa pregação, eu recebi muitas mensagens, ligações e alguns relatos de pessoas que não só receberam essa palavra, como colocaram em prática. Por exemplo, o irmão disse que enquanto o culto acontecia, Deus começou a falar com ele que a pendência que ele tinha na vida dele era o cigarro. E Deus falou para ele: olha, enquanto você não tirar esse mal da sua vida, eu não posso realizar 100% do que eu tenho para fazer na tua vida. Sabe o que ele fez? Chegou em casa e jogou tudo fora. De um dia para o outro ele conseguiu vencer aquele hábito que causava tanto sofrimento para a vida dele. E nós louvamos o nome do Senhor por isso. Mas se parasse por aí seria maravilhoso, mas não parou por aí. O outro irmão me encontrou na semana e falou assim: pastor, estou todo dolorido aqui. Eu falei: o que houve? Ele: olha, Deus falou que a pendência que eu tinha era cuidar do meu corpo, da minha saúde. Eu já estava matriculado na academia desde o início do ano, mas eu não ia. E aí eu decidi ir. E aí o que aconteceu? Eu achei que eu podia resolver todo o problema do ano em um dia só. Então eu fiz spinning, fiz musculação, crossfit, não sei mais o que tem aí. Fiz tudo que era possível fazer. E agora eu estou um pouquinho dolorido, né? Só não consigo mexer a perna, o braço, o pescoço, mas está tudo bem. Mas não vou desistir porque está doendo não, pastor. O começo é assim, mas eu vou permanecer porque eu sei que isso vai ser bênção para a minha vida. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Mas aí alguns casais também chegaram para mim e disseram assim: pastor, a gente tem pedido pela bênção de Deus lá em casa e a gente não tem recebido. E Deus falou para a gente que a gente não tem recebido porque nós ainda não estamos realmente debaixo da mão dele. Porque nós não somos casados no papel. Então sabe o que Deus falou para a gente casar no papel? Eles foram no cartório e foram 3 casais, casaram no papel e hoje podem viver 100% do plano de Deus para a família. Isso é tremendo demais também. E não parou por aí, eu vou tentar resumir, que foram muitas coisas que Deus fez aqui nesse lugar. Tinha um irmão que ele era muito dependente da bebida alcoólica. E nesse culto Deus falou com ele assim: olha, tem algumas coisas que precisa ajustar na sua vida, mas você tem que começar a ajustar essa hoje. Ele saiu daqui do culto e ele tinha lá garrafa de uísque, vodka, enfim, eu não entendo muito disso, mas tinha tudo lá. Ele pegou cada uma delas e virou no tanque da área de serviço de casa, e depois jogou aquelas garrafas fora. Ele não deu para outra pessoa não, porque se não serve para ele, não serve para outra pessoa, né? Então ele jogou tudo fora. E de um dia para o outro, hoje ele toma a Coca-Cola dele, a limonada, né? E ele não perdeu a alegria, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. Não é verdade? Então, queridos, eu fiquei muito feliz com cada um desses relatos, porque realmente o Senhor, apesar de nós, tem feito coisas tremendas através da sua vida nesse lugar. E hoje nós estamos no penúltimo dia do ano. E eu creio que Deus ainda tem mais a fazer. Você não crê nisso, não? Deus pode fazer o que Ele quiser no momento que Ele quiser, porque Ele foi o Deus que não existia nada. Ele disse o que? Haja luz e houve luz.
Deus traz à existência aquilo que não existe ou que nunca existiu e faz existir naquela hora, simplesmente porque Ele decidiu. E assim pode ser sobre a mim e sobre a sua vida nessa noite, nesse ano. E é isso que eu quero trazer como esperança para o teu coração. Porque essas pessoas que tomaram essas decisões começaram firmes. Mas sabe qual é o desafio? É permanecer firme naquilo que decidiu. Porque o nosso grande problema é que nós conseguimos até começar, mas permanecer que é o grande desafio. É ou não é verdade? Mas Deus quer te dar um ano em que você vai permanecer em decisões que vão levar a sua vida para um novo patamar. E eu creio profundamente nisso. E é isso que eu sonho para a minha vida e é isso que eu declaro sobre a tua vida também. Mas o ano está acabando. 2018, agora só temos um pouco mais de 24 horas aí. E aí começa aquele desespero. Meu Deus, a minha vida não está como eu esperava. Aquilo que eu esperava que acontecesse ainda não aconteceu. Eu esperava concluir esse ano de uma maneira diferente. Mas, queridos, a verdade é que o ano está acabando, mas a sua história não precisa acabar. Você precisa entender isso. E a Bíblia é cheia de relatos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Assim como relatos de pessoas que começaram mal e terminaram bem. Então a grande diferença está em todo o tempo permanecer naquela tua decisão que você teve de viver a vontade de Deus para a sua vida. Por exemplo, Lúcifer começou como um querubim ungido, terminou como um demônio. Judas começou como discípulo, terminou como um traidor. José começou rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, foi largado na prisão. E sabe como é que ele terminou? Como governador do Egito, libertador de um povo e restaurador da sua família. Saulo começou como perseguidor da igreja, prendeu, torturou, matou. E como é que ele terminou? Como o grande apóstolo Paulo, escritor de praticamente metade do Novo Testamento e um dos maiores referenciais de homens de Deus para mim e para a sua vida. A verdade, queridos, é que o que importa é a nossa decisão de começar certo hoje e de permanecer nessa decisão até o final. E é por isso que eu quero conversar com você sobre como você pode decidir nessa noite começar certo, começar um novo ciclo certo. E a minha primeira pergunta é: como é que foi o seu ano? Como é que foi 2018 para você? Se você pudesse resumir em uma palavra esse ano, qual seria essa palavra? Em uma frase, em um texto, como é que você definiria o seu ano de 2018? O que você conquistou? Em que áreas você avançou? Aonde que você retrocedeu? O que está estagnado na sua vida? Como é que está a tua vida profissional, financeira, a tua família, o teu casamento? E a sua relação com Deus? E o teu serviço no reino de Deus? Hoje é uma noite para nós avaliarmos exatamente como está cada área da nossa vida. E a verdade é que nós começamos os anos fazendo alvos, metas, ou pelo menos deveríamos fazer, que isso é muito importante. Mas a nossa dificuldade é de conseguir permanecer até o último dia do ano. E muitos não têm sido firmes em suas decisões. E é por isso que continuam no mesmo lugar e na mesma condição há meses e às vezes até mesmo anos. E a verdade é que se eu pudesse fazer um resumo de todas as palavras liberadas nesse púlpito no ano de 2018, sabe como eu resumiria? Deus deseja abençoar cada vertente da sua vida. Deus deseja abençoar cada área da sua história. Mas isso só pode acontecer se você decidir permanecer cada dia desse ano no centro da vontade dEle. Isso só vai acontecer se você decidir ouvir a voz dEle, confiar e esperar nele e entender que o plano dEle é o que há de melhor. É necessário permanecer, é necessário prosseguir e avançar e permanecer. E é por isso que eu quero, através de 5 versículos, trazer princípios muito simples para que eu e você vivamos 2019 como o melhor ano da nossa história. Eu não sei se essa é a expectativa do seu coração, mas se for, eu quero te pedir para que abra a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 22. Êxodo capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 27. Segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, e antes de qual? Levítico, exatamente, perfeito.
Todo mundo aqui, no ano de 2019, vai estar presente na escola ministerial, para que não tenha dúvida, né? Na hora você abre ali, não vai precisar usar o índice não, porque você já vai ter essa palavra no fundo do seu coração. Mas enquanto você abre, eu quero colocar um pano de fundo nesse texto que nós vamos ler. Esse texto, ele fala de um dos momentos em que o povo de Israel recomeçou. Começou um novo ciclo, começou um novo tempo na vida deles. E é isso que eu e você estamos vivendo hoje e temos a oportunidade de fazer todos os dias. E o que aconteceu? Qual era a realidade desse momento? O povo de Israel era a força produtiva do Egito. Ou seja, eles eram escravos e não era muito dispendioso para o governo egípcio manter aquela mão de obra, porque já que eles eram escravos, eles não tinham salário, então era simplesmente dar um pouco para eles comerem, para que eles tivessem força para trabalhar, um lugar bem mais ou menos para que eles pudessem dormir e umas ferramentas para que eles pudessem utilizar para cumprir o seu trabalho. Então era muito simples. Só que aquele povo chorava todos os dias porque não aguentava mais viver como escravo. E chegou o momento que Deus ouviu e atendeu o clamor daquele povo, levantou um líder chamado Moisés, para que pudesse liderar aquele povo na saída do Egito e na direção da terra prometida. Esse mais ou menos é o contexto. Só que não era tão simples assim. É claro que Faraó não queria perder a sua força produtiva. E o que aconteceu foi que Deus enviou 10 pragas que fizeram com que todo o exército, toda a corte, toda a nação egípcia ficasse desesperado com o que estava acontecendo. Então Faraó decidiu, então tá bom, deixa eles irem. E eles saíram do Egito e foram na direção da terra prometida. Só que perder toda a força produtiva ia quebrar a economia daquela nação, ia quebrar completamente o andamento daquela nação. Então Faraó se arrependeu da decisão de liberar o povo, de libertar o povo. Então Faraó dá uma ordem para o seu exército e ele vai junto perseguir o povo para trazê-los de volta. É claro que não seria possível trazer a todos, porque seria uma batalha, alguns iam morrer, mas ele queria trazer o máximo de soldados, o máximo de escravos possíveis para que pudessem servi-lo. Então o que acontece é que o povo vai caminhando na direção da terra prometida e de repente eles se deparam com o Mar Vermelho, e você bem conhece esse relato. E eles veem que eles não podem ultrapassar aquele mar, mesmo depois de 10 demonstrações sobrenaturais de Deus, eles ainda não conseguiam acreditar. Eles começam a chegar para Moisés e dizer: vem cá, Moisés, é por falta de túmulos lá no Egito que você trouxe a gente para cá, para a gente morrer e ser enterrado aqui? E começaram a murmurar e reclamar, e naquele mesmo momento, enquanto eles viam aquelas águas talvez intransponíveis daquele mar, eles escutavam o barulho das carroças, dos carros, dos soldados do exército egípcio chegando. Então Moisés começa a clamar ao Senhor, e o Senhor diz para ele: vem cá, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Eu já disse que a minha bênção está sobre eles, então eles têm que avançar. E o povo decide avançar. Eles avançam, aquele mar é aberto, uma parede do lado direito e do lado esquerdo de água é mantida. Eles ultrapassam, eles atravessam aquele mar a seco. E quando o exército egípcio chega, aquelas águas se fecham e grande parte daquele exército é destruída. E eles são completamente livrados daquele mal e eles continuam o seu caminho na direção da terra prometida. E esse texto aqui que nós vamos ler, ele acontece exatamente nesse momento, depois que eles passam no Mar Vermelho, e é isso que eu queria ler com você a partir do versículo de número 22. E o texto diz assim: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Que atitudes eu e você precisamos ter
para começar e permanecer certo no ano de 2019. Você está aí, querido? Você está acompanhando? Então, qual é a primeira atitude que nós podemos ter nesse novo ano? Seja sábio e maduro diante dos desafios. Seja sábio e maduro diante dos desafios. O povo foi livrado de maneira milagrosa da escravidão e daquele mar vermelho. Mas agora já se passavam 3 dias em que eles não encontravam água no deserto. E é claro que eles estavam com uma sede completamente desesperadora. 1 dia sem água, a gente consegue suportar. 2 dias sem água é difícil, mas a gente consegue suportar. Agora, 3 dias sem água, milhões de pessoas, porque lá em Números 1:46 diz que eram 6 podiam pegar em armas, ou seja, só se contavam os homens, mas eles, grande parte, com certeza eram casados, tinham filhos. Então a gente faz uma conta para arredondar aí, com certeza mais de 2 milhões de pessoas estavam envolvidas nesse momento. E eles chegam a um lugar chamado Mara, que significa amarga, e eles querem beber aquelas águas, mas aquelas águas eram amargas e eles não conseguem saciar sua sede. Então eles fazem aquilo que muitas vezes eu e você fazemos quando as coisas não estão como queremos. Começaram a reclamar, a murmurar. Você que é flamenguista sabe o que eu estou falando. É muito tempo que as coisas não estão como você gostaria, né? Mas, amém. E vamos em frente. Mas o povo de Israel pensava que pelo fato de Deus tê-los livrado daquela escravidão e de maneira tão poderosa ter mostrado o seu poder sobre a vida deles, que agora a vida era só bonança, agora era só alegria, agora ia dar tudo certo, eles não iam ter mais desafios. Mas quando que Deus falou isso para o povo, ou falou para mim e para você, que a nossa vida com Ele seria isenta de desafios e de sofrimento? Em algum momento? Nunca. Deus nunca falou isso. E a verdade é que nós temos profetizado nesse púlpito que 2019 vai ser o melhor ano da nossa história, e de fato ele pode ser, mas isso só vai acontecer se eu e você entendermos como lidar com as situações que vêm para tirar a gente da zona de conforto, com situações inesperadas que vão acontecer, porque fazem parte da vida. E a grande verdade, queridos, é que nós só mostramos quem nós somos quando nós somos submetidos a situações que nós não estávamos preparados, que nós não esperávamos e que nós não sabemos o que fazer. É nesse momento que nós provamos quem nós somos em Deus, quem nós somos de fato. Então, quem vai definir se 2019 vai ser o melhor ano da sua vida ou não é você, através das suas atitudes diante dos desafios e também diante das vitórias. Mas por que o povo começou a reclamar? E por que nós começamos a reclamar quando as coisas não estão como nós esperamos? Porque a maior prioridade do povo não era agradar a Deus, não era confiar nele. E quando seus desejos terrenos não eram supridos, eles murmuravam, desanimavam e desejavam voltar à velha vida que eles tinham no Egito. Eles determinavam a bênção de Deus baseados em circunstâncias terrenas. Então, se as circunstâncias dessa terra não estão como eu gostaria, então Deus não me ama, então Deus não se importa comigo, então não vale a pena seguir a Deus. Era isso que o povo pensava. Eles não entendiam que, independente da circunstância, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eles não tinham essa compreensão. E isso também acontecia porque aquele povo conhecia os milagres de Deus, aquele povo conhecia um grande homem de Deus que era Moisés, mas aquele povo não conhecia a Deus. Já tinha ouvido falar sobre Deus, sabia que existia algumas palavras sobre aquele Deus, sabia que ele já tinha feito muitas coisas milagrosas e poderosas, mas eles não conheciam a Deus com intimidade. E a verdade, queridos, é que quando nós não conhecemos a Deus com intimidade, a gente não consegue discernir o porquê e a origem das adversidades que a gente enfrenta. A gente não consegue estabelecer essa diferença. Aqueles homens, mulheres, aquele povo, sabia que Deus havia abençoado eles viram o poder de Deus, só que agora Deus estava vendo o que é que eles tinham aprendido naquele pouco tempo que eles estavam caminhando com Ele. Deus estava provando o seu povo, Deus estava colocando eles à prova. E muitas vezes, depois de uma grande bênção, a gente não passa num teste pequenininho que Deus coloca na nossa vida. Mas pastor, por que Deus prova a gente? Por que Deus coloca a gente em teste?
porque Ele quer saber se você realmente confia nele, se você depende dele, se você realmente crê nele, ou se quando a tempestade vier, você vai querer se jogar do barco. O que é uma provação? A provação não é uma punição por algo errado que fizemos. O povo estava seguindo o que Deus havia mandado fazer. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e continuavam na direção da Terra Prometida. Era isso que estava acontecendo. Só que, naquele momento, Deus entendeu que eles precisavam compreender quem eles eram em Deus. O que estava acontecendo é que a provação, ela é uma situação que desafia a nossa fé, é uma situação em que o único objetivo de Deus é nos aprovar e nos fazer vitoriosos. E aí, quando a gente é provado, Deus não quer ver o que está no nosso coração, porque Deus já sabe o que está no meu e no seu coração, mas Ele quer que a gente perceba o que está no nosso próprio coração. Ele quer que a gente não conseguiam mantê-los ali, porque não tinham condições, a crise era muito grande. E isso não foi uma punição, não foi uma consequência de algo errado, foi uma situação da vida que aconteceu, mas é simplesmente porque Deus também permitiu que você pudesse descobrir quem você é em Deus. E talvez você hoje faça parte desses 14 milhões de desempregados do nosso país. E nesse momento é que você pode conhecer Deus de uma maneira muito diferente. E a verdade é que nós só descobrimos quem somos quando algo ou alguém nos tira da zona de conforto. Deus queria que eles percebessem que precisavam buscar mais a Deus e que precisavam se firmar mais na presença e na palavra dEle. Sabe por quê? Porque existem bênçãos que Deus só pode derramar sobre a nossa vida quando nós atingimos determinada maturidade espiritual, determinado nível espiritual. E o porquê disso? Porque nós temos facilidade para transformar as bênçãos que Deus coloca na nossa vida em maldição. Nós temos facilidade, nós somos abençoados, Deus nos abençoa financeiramente, nos abençoa profissionalmente, abençoa a nossa família, e a verdade é que é mais difícil lidar com um momento difícil do que com um momento de bonança, porque é quando a gente começa a esquecer que foi Deus que nos abençoou, e a gente começa a achar que somos nós que somos o último biscoito do pacote, que a gente alcançou aquilo ali porque a gente é bom, que a gente não precisa de Deus para se manter firme nas situações da vida. E a gente começa a esquecer dele. Muitos esquecem de Deus quando as coisas estão bem. Só que crescer é o objetivo que Deus coloca na nossa vida quando Ele nos prova. Ele só quer que a gente cresça. Se quando provados agirmos como muitas vezes o povo de Israel agiu, nós corremos um grande risco de nunca chegar à terra prometida, ou seja, de nunca viver o melhor de Deus para a nossa vida. O pior era quando murmuravam, então começavam a buscar refúgio, adorando e servindo a outros deuses. Começavam a lembrar e desejar a comida e a vida que tinham no Egito. Eles começavam a dizer, poxa, no Egito não faltava comida, não era a melhor comida não, mas tinha comida. No Egito a gente bebia água a hora que a gente queria, e aqui agora a gente está com falta disso. Deixa eu te perguntar, a gente não faz o mesmo muitas vezes? Às vezes você venceu em Deus, talvez o desafio da bebida ou de uma dependência química, e você estava bem, mas aí alguma coisa saiu do controle, algumas coisas não aconteceram como você espera. Aí o que você fez?
A tentação vem do diabo e o único objetivo é cumprir aquilo que ele veio fazer nessa terra, que é roubar, matar e destruir tudo que faz parte da sua vida. A provação também é diferente de sofrer por causa de atitudes ou escolhas que fizemos num momento que estávamos fora da vontade de Deus. Nós estamos sofrendo porque decidimos viver algo que Deus não se agradava e por isso estamos sofrendo. Isso não é provação, isso não é tentação. E a tentação também é diferente das lutas naturais da vida. Por exemplo, você se arrumou todo para ir para uma festa, desceu, ficou esperando lá o Uber na porta do prédio, começou a chover como nunca. Quando o Uber foi parar para te buscar, ele passou em cima daquela poça e aí te sujou todo, te molhou todo, aquela roupa linda que você tinha levado horas aí para se arrumar, né? E aconteceu. Foi o diabo? Não, querido, não foi o diabo. Foi Deus? Não, não foi Deus. É uma circunstância natural da vida. Deve ter acontecido com a maioria das pessoas aqui, né? E foi um dia difícil, é complicado, mas acontece. Já a provação, ela é a maior oportunidade que eu e você temos de conhecer a Deus. Se você olhar para a sua vida no início do ano de 2018 e hoje, dia 30 de dezembro de 2018, você pode dizer que você conhece mais a Deus do que conhecia antes? Conhecer a Deus nos dá sabedoria e maturidade, tanto para o momento bom, quanto o momento que não é tão bom assim. E queridos, infelizmente, eu não tenho como trazer aqui para você uma pregação triunfalista dizendo que tudo vai dar certo no ano de 2019. Isso não é verdade. Mas eu posso dizer que se você estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai estar com você em todos os momentos. Porque é isso que a palavra dele nos afirma e nos promete de Gênesis a Apocalipse. Alguns usam as adversidades como justificativas para apostatar da fé, para desistir da fé. Outros utilizam as adversidades como trampolim para mergulhar na fé. O povo de Israel usou as adversidades para reclamar, para murmurar, para amaldiçoar a Deus. E o que aconteceu com alguns deles no final da peregrinação no deserto? Muitos não entraram na terra prometida que eles tanto esperavam. Já Jó, que você bem conhece, ele usou a provação como um trampolim para mergulhar no conhecimento de Deus. Ele perdeu todo o dinheiro que tinha, ele perdeu todos os filhos que ele tinha, ele perdeu todo o status e fama que ele tinha, ele perdeu os amigos, ele perdeu a família, ele perdeu a saúde completamente, e no final da vida, sabe o que ele falou? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Porque é isso que os desafios nos fazem, eles nos fazem conhecer mais a Deus de uma maneira que nós nunca conhecemos antes. É por isso que todos os dias eu oro e agradeço a Deus pelos desafios, porque eles me ensinam muito mais do que as vitórias que eu tive. É ou não é verdade isso? E a gente precisa compreender isso. Muitos começam a avançar na fé, se batizam, vão para uma célula, mas quando vem a adversidade, às vezes um problema financeiro, um problema na saúde, um problema na família, não confiam mais em Deus, não creem mais em seu poder e pior, pensam que talvez não valha tanto a pena assim viver a vontade dele. Isso só mostra um coração ansioso e não um coração dependente de Deus. E queridos, um coração ansioso, com certeza, é o segredo do fracasso na nossa vida. Nós precisamos depender de Deus e confiar nele. Então, seja sábio e maduro diante dos desafios nesse ano. Permaneça firme, persevere, porque a murmuração é a linguagem do inimigo. Já a adoração, a fé e a confiança representam a linguagem que atrai a presença, o cuidado e a proteção de Deus para a nossa vida. Então, nesse ano de 2019, decida quem você quer ser, um murmurador ou um adorador, porque isso vai determinar o que você vai alcançar e o que você vai perder nesse ano. Você ainda está aí, querido? O bispo americano Philip Brooks uma vez disse assim: não orem pedindo por uma vida fácil, orem pedindo para ser homens e mulheres mais fortes. Não orem pedindo tarefas que estejam de acordo com o seu poder. Orem pedindo poder à altura de suas tarefas. Essa é uma oração que nós precisamos fazer. Um outro homem de Deus falou também assim: se você deseja chegar aonde nunca chegou, se prepare para ser desafiado como nunca foi antes. Se você deseja voos mais altos, se prepare para desafios maiores. Esse cara aqui também é meio interessante, pastor Bruno Caetano, que escreveu isso aqui. É o cara também que às vezes fala umas coisas legais aí. Então, queridos, a primeira atitude que você pode ter para que esse ano possa começar certo e também possa se concluir certo, é que você precisa ser sábio e maduro diante dos desafios.
Segunda atitude: não pegue atalhos, espere e confie no plano de Deus. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. O que aconteceu foi que o povo, depois de 3 dias de muita sede, eles chegam a um lugar chamado Mara. Mara significava amarga, ou seja, com certeza eles não iam encontrar ali águas próprias para o consumo. Mas eles veem uma palmeira, e se tinha uma palmeira, é claro que tinha uma fonte de água. E eles encontram essa fonte. E quando você está com sede ou está com fome, você vê comida ou bebida, parece que dá mais fome, mais sede. Não é verdade? É assim que acontece. Então é por isso que no drive-thru lá, quando você entra, tem aquelas fotos maravilhosas lá, porque é para abrir o seu apetite. Então eles começaram a desejar ainda mais a água. E eles foram beber aquela água. E quando beberam aquela água, viram que aquela água era amarga. E aquela água não só não saciou a sede deles, como também deixou eles num estado pior do que eles estavam, porque eles ficaram ainda com mais sede. E é isso que acontece quando nós pegamos atalhos, ao invés de esperar e confiar no plano de Deus para a nossa vida. Parece que aquela é a solução, aquela é a resposta, aquela é a pessoa. E no final, quando a gente bebe daquela água, nós ficamos num estado pior do que estávamos antes. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que tem te dado sede? Em que área da sua vida você está sedento por algo novo, por algo melhor, por algo maior? Porque em cada momento desse novo ano, vão surgir coisas que nos darão sede. E vai criar expectativa no coração que a gente consiga saciar nossa sede. E de repente pode parecer alguém ou algo que você vai olhar e vai falar, é isso, essa é a resposta, é essa pessoa, é essa oportunidade. Mas se você não buscar a direção de Deus para aquilo, e você não perceber que aquilo na verdade são águas amargas, você não vai viver a bênção plena de Deus. Você vai ficar no estado pior do que você estava. Agora, quantas palmeiras nós já encontramos na nossa vida que sinalizavam águas amargas? Talvez águas amargas na vida financeira, na vida profissional, na vida emocional, na vida sentimental, na vida física e espiritual. Às vezes era um namoro amargo, uma sociedade amarga, um emprego amargo, uma oportunidade que parecia ser a grande oportunidade, mas era uma mentira na verdade. Às vezes era um apoio que prometeram te dar, mas na verdade nunca aconteceu. A gente vê isso acontecendo o tempo todo. Às vezes a pessoa estava ali firme esperando por um casamento abençoado, mas aí de repente conhece uma pessoa, começa a namorar, entra no gabinete e fala, pastor, nós estamos aqui porque a gente veio pedir a sua bênção que a gente vai casar. Aí a gente pergunta assim, vem cá, vocês vão casar quando? Mês que vem, pastor. Mas vocês estão juntos há quanto tempo? Ah, tem um mês, mas parece que são anos, pastor. Parece que são anos. E a gente começa a lembrar de tudo que a gente já ouviu, né? Primeiro mês é isso mesmo, né? Fala que tudo são flores, né? É isso aí. Todo mundo está apaixonado no primeiro mês. Você nem conhece ainda o cheiro desse bafo de onça dele, porque ele chupa a bala house quando vai te encontrar. E aí você já está dizendo que é o amor da sua vida. Você tem 60 anos, ela tem 21. Ah, pastor, mas ela é muito madura. Muito madura. Muito madura. E aí ele fala assim, ah, pastor, mas na minha família tem uma pessoa que casou com 2 meses e hoje são felizes, tem 30 anos de casado. Glória a Deus por isso. Mas você vai pegar a exceção e vai transformar na regra? É necessário um tempo de conhecimento. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa ter sabedoria. Às vezes o irmão quer montar um negócio, aí ele vem aqui para o encontro de empreendedores da Iba Vitória, que aliás foi a bênção. E a gente vai ter muitos, vamos ter 4 nesse ano de 2019. E eu te convido, você que é empreendedor, você que conhece alguém que traz para cá, porque é um momento muito especial. E aí ele vem para o encontro de empreendedores e começa a orar. Senhor, eu entendi que para o meu negócio crescer, eu preciso de um sócio. Todo negócio para crescer precisa de um sócio, então eu preciso de um sócio. Manda alguém, Senhor. Só que tinha 200 pessoas e 180 estavam pedindo a mesma coisa. Porque todo mundo entende que precisa de um sócio para o seu negócio romper. Isso é normal, isso não é novidade para ninguém. E aí senta o irmão do lado dele, na hora que ele está orando, o irmão está orando a mesma coisa. Ele fala aí, ó, resposta de Deus. É Deus falando. Chega lá, pega o contrato, assina e está tudo certo.
não pega nenhuma referência daquela pessoa, não pergunta se ele já montou algo na vida, qual é a formação dele, não pergunta se ele tem algum dinheiro para investir, não pergunta como que ele chegou na igreja, não vai alguém como um líder, o pastor daquela pessoa e pergunta, vem cá, ele se aproximou de mim, querendo sociedade, o que você acha? Você conhece ele? Me fala um pouquinho dele. Não sabe nem se ele já teve carteira assinada, não sabe se ele quer ser patrão sem ter sido empregado. Então, a gente às vezes está bebendo água que está na cara que é amarga, está na cara que não vai saciar nossa sede, está na cara que vai trazer a gente para um estado ainda pior, e a gente mesmo assim insiste, e às vezes as águas de Mara podem também ser representadas como alianças que fazemos na vida, amizades, pessoas que não nos aproximam de Deus, não nos aproximam do plano dele. Às vezes isso pode ser até mesmo dentro da igreja. Às vezes você se associa com alguém que não ama a igreja, que não vive com intensidade a visão da igreja, que não crê que de fato a célula é uma família, que o discipulado é um projeto de Deus, que nós precisamos reavaliar a nossa vida todos os dias. E às vezes você está se associando com uma pessoa que é aquele crente esponja seca, que eu já falei algumas vezes. A esponja seca, quando tem um negocinho molhado, o que ela faz? Ela suga totalmente, né? E aí você está ali pegando fogo, encharcado na presença de Deus, aí você vai, senta perto de um crente esponja seca, ele vai e suga toda a tua alegria de servir ao Senhor. Então você precisa realmente reavaliar com quem você tem andado, não busque as águas amargas. A verdade é que se você de fato decidir esperar e confiar no Senhor, sabe qual é a promessa? Que do seu interior fluirão rios de águas vivas. É isso que a palavra de Deus nos promete. É isso que nós precisamos aprender e trazer como realidade para a nossa vida nesse ano. Mas existe uma terceira atitude. Não caminhe sozinho. Busque cobertura espiritual. Versículo 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? O povo de Israel errou muito, mas algumas coisas eles fizeram certo. Por exemplo, naquela época, nós não podíamos nos achegar a Deus como nós podemos hoje. Hoje Deus atua em nós através de Jesus no nosso coração. Em qualquer momento, em qualquer lugar, nós podemos falar com Deus e podemos escutá-lo. Mas naquela época não era tão simples assim. Então o povo não sabia como falar com Deus, não sabia como se conectar com Deus. Mas eles tinham conhecimento que Moisés sabia como fazer, que ele tinha conexão com Deus. Então, eles buscaram cobertura espiritual. Eles buscaram alguém que entende o que estava acontecendo, alguém que podia buscar a Deus e dizer para eles o que está acontecendo. E a minha pergunta é: você busca orientação para as decisões que você tem que tomar? Ou você é daqueles assim, pastor, eu não me meto na vida de ninguém, ninguém se mete na minha e está tudo certo? Não está tudo certo, porque Deus não nos fez para caminhar sozinhos. Aliás, a bênção da comunhão da igreja só é ordenada quando nós estamos juntos. E às vezes nós queremos decidir coisas tão importantes sem buscar a orientação de pessoas que podem ser canais de Deus para a nossa vida. Quem você procura diante dos desafios? Será que você procura Deus? Será que você busca orientação na palavra de Deus? Será que você valoriza as pessoas que Ele colocou para caminhar com você, como seus líderes, discipuladores, como seus pastores, como seus pais, pessoas que são representantes de Deus sobre a sua vida nesse lugar? Você busca conselhos com pessoas que te amam, que oram por você e se preparam para te aconselhar antes de tomar decisões? Ou você prefere andar sozinho? Ou então se aconselha com pessoas que não são canais de Deus para a sua vida? Às vezes você está com problema no casamento e vai pedir conselho para o teu amigo da pelada, que já está no terceiro casamento. Ou então para aquela sua amiga que é solteira até hoje, não porque ela não teve oportunidade, mas por decisão, porque ela não acredita na família, porque ela já se frustrou com seus pais, com seus avós, com seus tios, e tudo deu errado, então ela não acredita mais na família. É uma pessoa que ainda não conhece o poder de Deus sobre a família, para restaurar qualquer situação, para mudar qualquer quadro. E ao invés de você buscar alguém que pode ser o canal de Deus para a sua vida, às vezes você busca pessoas que realmente não vão ter nada de Deus para derramar sobre você. Como é que você tem agido com isso? Quando você vai abrir um negócio, será que você busca a orientação de pessoas que têm sucesso nessa questão do empreendedorismo?
do empresariado? Ou será que você busca pessoas aí que abriram um monte de coisa e nada deu certo? Ou nunca investiram nessa área? Quando você vai escolher, você que é jovem, adolescente, a faculdade que você vai fazer, o curso que você vai fazer, será que você vai buscar alguém que teve sucesso nessa profissão, que pode te mostrar o caminho das pedras, pode te dizer, olha, se você quer ser milionário, essa aqui não é a profissão para você. Se você quer ter mais tempo para a família, isso aqui não é o melhor caminho para você. Se você quer ser uma pessoa que trabalha de casa, essa profissão aqui não é para você. Se você não tem a expertise da área de exatas, esse caminho aqui vai ser muito difícil para você. Você busca essa orientação? Você busca esse aconselhamento? Porque às vezes a gente toma decisões tão importantes para a nossa vida, sozinhos, não perguntamos a Deus, não perguntamos a pessoas que têm experiência. E a Bíblia ela é muito clara em nos dizer que nós temos que tomar cuidado com quem nós nos associamos. O salmista vai dizer isso no primeiro capítulo. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A Bíblia nos ensina que o caminho do sucesso é buscar a palavra de Deus, é ler essa palavra dia após dia, porque ela tem fontes de vida para a gente. O povo não entendia isso, mas Moisés devia entender, e foi isso que ele fez. Então busque orientação. Às vezes as pessoas perguntam, eu caso ou não caso? E nós pastores não tomamos decisões por ninguém. Nós esclarecemos as dúvidas à luz da palavra de Deus. Pastor, ele é maravilhoso, ele só não é crente. O que você acha? Então, o que eu acho? Eu não acho nada. A palavra diz que você não deve se associar a um jugo desigual. Mas me explica isso, pastor. Quer dizer então que o crente é melhor que o ímpio? Nada disso. Aliás, tem uns crentes aí que, misericórdia, né? E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser assim também, né? Temos que buscar o Senhor, aquele que está de pé, que cuide-se para que não caia. Mas o que Deus está explicando a gente através da palavra, o que Ele está explicando para a gente? Ele está dizendo, olha, o casamento já é uma união de pessoas que vêm de realidades diferentes, pensamentos diferentes, famílias diferentes, ambientes diferentes. Ou seja, é claro que já vai ter conflito. Agora você já vai começar uma família tendo conflito na principal decisão que é sobre a nossa vida espiritual. A gente tem que pensar sobre isso. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que quando você quiser vir à igreja no domingo, ele ou ela vão querer ir à praia, porque trabalhou a semana toda e não teve outro dia para ir. Quando você quiser ir à célula na terça-feira, ele ou ela vai querer sair para curtir com os amigos, com as amigas. Quando seu filho nascer, você vai querer trazer ele para a igreja para receber os princípios cristãos, os princípios de Deus, e ele vai dizer, não, por que tem que receber isso? Deixa ele tomar as decisões dele. Hoje é século 21, os valores são outros, os princípios são outros. É ou não é verdade isso? E uma decisão tão importante já vai começar a vida dessa maneira, é por isso que a Bíblia nos ensina sobre isso. Mas se nós não lemos ela e não buscamos aconselhamento sobre isso, nós vamos tomar decisões achando que isso aqui é só uma regra de um Deus que quer nos aprisionar. Mas não é. É um Deus que quer nos proteger e quer nos mostrar caminhos de vida. Você crê nisso, querido? Essa é a realidade. Pastor, mas na minha família tem um tio que casou com uma tia e ele não era servo de Deus ainda, mas depois de 20 anos ele se converteu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu creio no poder de Deus, mas a verdade é que na maioria dos relatos não é assim que acontece. Você está entendendo? Então, se você ama tanto essa pessoa e você quer investir no namoro, no relacionamento, ora, batalha por essa pessoa, investe na vida dela, espera ela decidir que tipo de relação ela quer ter com Deus. Então você toma a sua decisão. Pastor, eu estou casado com uma pessoa que não é crente, então eu separo? Não, claro que não. 1 Coríntios 7,14 vai dizer que o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificado por meio do marido. Então você santifica a tua casa, você santifica o teu casamento, se mantenha firme, porque Deus vai te honrar. É assim que funciona. Você crê nisso, você diz amém, querido. E nós precisamos crer nessa palavra. Às vezes são decisões no casamento que nós temos que tomar e a gente não compartilha esses desafios. Aliás, muitos estão vivendo o divórcio, a separação, porque têm enfrentado suas lutas sozinhos.
E queridos, a verdade é que tem gente se separando por coisa muito pequena. Às vezes as pessoas entram no gabinete, na verdade muitas vezes, dizendo: eu não aguento mais ele, eu não aguento mais ela, eu vou sair de casa hoje, eu não vou voltar, eu não aguento mais. Eu pergunto: o que aconteceu? Ah, ele é muito preguiçoso. Ah, ela não arruma a cama dela. Ah, ele não me ajuda nada em casa. Aí eu faço aquela pergunta que todo pastor faz: é sério que é isso? Eu achei que era um adultério. Eu achei que era um problema com uma dependência química. Eu achei que era um crime que ele ou ela tinha cometido. Eu pensei que era uma agressão. Ele está te agredindo, ele está batendo em você. Eu pensei que era isso. Mas você está querendo sair de casa porque ele aperta a pasta de dente no meio? Você está rindo, querido, mas é verdade. São esses pequenos problemas que vão se somando e no final se torna uma grande bola de neve. E a gente perde o principal projeto de Deus, que é a família, por causa disso. Porque nós não compartilhamos, não buscamos ajuda. Essa é a verdade. Em 2019, antes de tomar decisões, sabe o que você deve fazer? Ajoelhar e orar. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 6, quando você for orar, feche a porta do seu quarto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Tem gente que às vezes não consegue lembrar nem a última vez que se ajoelhou e orou por vontade própria. No ano de 2019, abra a palavra e peça para Deus falar com você. Pastor, não tenho Bíblia, compra uma nessa semana, baixa no aplicativo do seu celular. Queridos, a verdade é que em 2019, você não pode ser daqueles que só abrem a Bíblia no domingo quando o pastor pede, ou na terça-feira na cela quando o líder pede, mas seja daqueles que nunca a fecham, porque sempre querem escutar a voz de Deus, sempre querem escutá-lo falando com você. Seja desses. Nós vamos te dar um plano de leitura anual. Você pode ler a Bíblia em um ano, a Bíblia completa. Vai ser tremendo isso. Faz esse exercício, vai ser bênção para a sua vida. Pastor, eu estou acostumado só a assistir as séries do Netflix completa. Eu passo assim, uma semana inteira assistindo. Assisto umas 5 horas, 6 horas por dia. E aí eu consigo assistir. Amém, pode ser legal, tudo bem, tem série que é muito boa. Mas eu quero te desafiar a ler a palavra de Deus de maneira completa. Sabe por quê? Porque aí Deus vai falar de maneira completa com você. É isso que a palavra de Deus traz para a nossa vida. E a oração? Quanto tempo você orava no início desse ano? E quanto tempo você ora hoje? Se você tivesse a oportunidade nessa semana de se encontrar com a maior referência da tua área profissional, eu tenho certeza que você ia desmarcar tudo que fosse necessário para encontrar com essa pessoa, não ia? Encontrar com o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, eu tenho certeza que você ia fazer o possível. Mas sabe o que é a oração? A oração é uma audiência exclusiva com o Senhor da história, com o dono de todas as coisas, com o dono desse mundo. E a gente tem a oportunidade de falar com Ele toda hora, em todo momento, e a gente não fala. Não é o teu patrão que aumenta o teu salário, é Deus que determina quando isso acontece. É assim que funciona. E a gente tem essa oportunidade e a gente não aproveita. Então, em 2019, querido, tenha uma vida poderosa de oração. Busque o Senhor. Pastor, eu não sei como orar. Você pode pedir ajuda à liderança da sua célula, teu discipulador. Me procura, porque nós vamos te ensinar aquilo que nem a gente sabe, porque o próprio apóstolo Paulo diz que ninguém sabe orar como convém. E que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente vai aprender junto, porque orar é abrir o nosso coração e falar: Senhor, está difícil. Senhor, eu não aguento mais isso. Senhor, eu estou precisando daquilo. Orar é simples, é tão simples, e a gente perde essa oportunidade. Mas, queridos, além de entender que para que 2019 seja um ano de vitória, de conquista, que nós precisamos ser sábios e maduros diante dos desafios, que nós precisamos evitar pegar atalhos e esperar e confiar no plano de Deus, e que também nós temos que ter uma cobertura espiritual, nós temos que ter pessoas que caminham conosco, que oram pela nossa vida, e temos que ler a palavra e falar com Deus através da oração. Existe uma última e não menos importante atitude que nós podemos ter. Queria pedir para que me ajudasse aqui no teclado, por favor, Lécio. Que última atitude é essa? Jogue o arbusto, a presença de Deus, nas águas da sua vida. Versículos de 25 a 27. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto.
ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Que doenças foram essas que Deus trouxe sobre os egípcios? Por que eles viveram essas pragas e essas dificuldades? Porque eles escolheram não viver o plano de Deus para a vida dele. O povo de Israel não viveu isso porque eles escolheram viver o plano de Deus para a vida deles. Então Deus estava prometendo: olha, se vocês realmente fizerem isso que eu estou falando, eu vou evitar que sofrimentos como esses venham sobre a vida de vocês, pois eu sou o Senhor que os cura. E versículo 27, depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Moisés foi muito sábio e maduro para lidar com a provação. Moisés também estava com sede naquela hora. Ele também estava 3 dias sem beber água. Só que ao invés dele reclamar, Moisés buscou sua cobertura espiritual, que era o próprio Deus. E ele falou: Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus chegou para ele e falou: olha, você está vendo esse arbusto aí perto de você? Ele: tô. Pega esse arbusto e joga na água. Joga nas águas amargas. Moisés pegou aquele arbusto, jogou nas águas amargas, e imediatamente aquelas águas ficaram próprias para o consumo. E a verdade, queridos, é que nesse caso, na maioria das vezes, a solução para a nossa sede está pertinho da gente. A gente só precisa buscar na fonte certa. E sabe qual é essa fonte? O nome dela é Jesus. Às vezes a pessoa para casar pode estar do seu lado, servindo junto com você nessa igreja. E de repente você olhou para o lado agora, né? Esperando que isso aconteça agora. Marlon? Brincadeira. Brincadeira, precisava escolher alguém para citar agora nesse momento. Às vezes a solução financeira e profissional para a sua vida pode estar do seu lado. Sabe o que aconteceu nesse ano? Algumas irmãs da igreja viveram momentos difíceis. Viveram um desemprego inesperado, viveram a dor de um divórcio e perderam sua fonte de renda. E elas começaram a perceber que elas faziam um docinho, levavam num aniversário ou levava para a vizinha falava: nossa, que delícia, por que você não vende esses doces aí, não faz uns doces e vende? Por que você não faz esse bolo aí e vende para a festa? Você podia fazer isso. Aí sabe o que elas fizeram? Elas baixaram o aplicativo para o celular, criaram uma logo para a empresa delas, criaram um perfil do Instagram, começaram a fazer uns doces, uns bolos, os negócios top. E sabe o que está acontecendo? Agora esses doces, que era aquele arbusto que estava do lado delas, agora é a maior fonte de renda delas. É a maior fonte de renda delas. Algumas até já conseguiram emprego, mas fazem um extra com isso, estão dizendo: olha, o extra é temporário, porque eu vou largar o emprego um dia, eu vou viver só disso, porque eu me encontrei nisso. Às vezes o arbusto, a fonte para saciar sua sede está do seu lado. Pessoas que percebem que é só olhar para o lado, olhar para o alto, olhar para a palavra e perceber que Deus tem a resposta para a gente ali do nosso lado. Às vezes, o gatilho para a tua célula romper nesse ano está numa pessoa que já é da sua célula, só que ela tem algumas pendências na vida, algumas coisas que ela ainda não ajustou. E quando você chegar para ela, ela vai compartilhar para você isso, ela vai vencer, e ela vai voar mais alto que você, e a tua célula vai para um novo patamar. Às vezes está do nosso lado. A gente quer que o mar se abra o tempo todo, mas às vezes, querido, o que a gente precisa é pegar o arbusto e jogar nessas águas amargas. Por que você não faz isso hoje? Por que você não faz isso a cada dia do teu ano de 2019? O que era o arbusto? O arbusto era a presença, era a mão de Deus, eram os princípios de Deus, era a vontade de Deus. Que área da tua vida está amarga? Ou quais áreas estão amargas? Deus está te convidando nessa noite a pegar o arbusto e jogar para dentro delas e aguardar, porque Ele vai mudar completamente a realidade dessa vertente da sua vida. Pastor, tem tanta coisa para mudar na minha vida.
Eu vou começar mudando meu time, pastor, porque é só luta. Uma boa ideia que você pode ter. Eu tenho uma sugestão depois para você, se você precisar. Pode ser mais alegria. Sabe o que você tem que fazer no teu casamento que talvez esteja num momento difícil? Você tem que pegar o arbusto, a presença de Deus e trazer para Ele. O que é isso, pastor? Como é que eu faço isso? Pega essa palavra aqui, começa a ler e vê o que ela fala sobre a família. Sabe o que ela fala? Ela diz que na família todos têm papéis e que quando um não cumpre o seu papel, fica pesado para todo mundo. É como se fosse um time de futebol. Não adianta nada o atacante fazer 5 gols se o goleiro tomar 6. Não adianta nada o goleiro salvar todas as finalizações do adversário se o atacante não consegue fazer nenhum gol. Perde o jogo de qualquer jeito, não vence de qualquer jeito. E a família é assim. Às vezes você é filho e você não é capaz de lavar um copo, não é capaz de arrumar sua cama. E aí hoje, na realidade do século 21, aonde a mulher e o homem precisam trabalhar, e aí tanto a mulher quanto o homem chegam cansados em casa, e aí o homem chega lá 9 horas da noite, uma luta, e aí o time dele está jogando, ele senta no sofá, né, bota o pé em cima ali da poltrona, e ele começa a assistir ali o jogo dele. É o momento de relaxamento dele. Só que aí o filho não arrumou a cama. Quando a mãe chega também cansada, ela passa pelo quarto dele, aí vê aquela bagunça no quarto dele. Aí chega para ele: filho, pelo amor de Deus, você não pode pelo menos arrumar o seu quarto? É tão simples. E aí o filho que brigou com a namorada está chateado. Aí ele fala: mãe, mas todo dia você reclama, toda hora, eu não aguento mais você. E aí o pai lá da sala fala: vem cá, vocês não podem falar mais baixo não? Nem nessa casa aqui eu consigo ter paz e assistir o meu jogo? E aí a mulher vem no corredor e ela fala: você podia ter paz sim, era só você chegar em casa e cuidar do seu filho e mandar ele arrumar a casa dele. Deixa eu te falar, é ou não é assim? Quando um não faz o papel, um copo que você não lava pode muitas vezes ser o estopim para o teu pai e a tua mãe saírem de casa, para o teu filho não querer mais viver debaixo do teu cuidado. São exemplos simples, queridos, mas são reais. Nesse ano de 2019, acorda, pega o teu cobertor, dobra, coloca embaixo do travesseiro, pega aquele lençol e cobre. Quando você tomar uma água lá, você lava aquele copo, miserável. Meu Deus. É tão simples. Você não vai morrer, a mão não vai cair. Estou te dizendo, não vai cair a sua mão. Eu estou falando de coisas pequenas, queridos, mas na luta da vida, no estresse da vida, são essas coisas pequenas que fazem a gente perder as maiores oportunidades. E às vezes o compromisso que nós assumimos diante de Deus, da nossa família e diante de pessoas, nós jogamos fora simplesmente por causa de uma questão muito pequena. Você, marido e esposa, para de falar dos erros do passado, para de lembrar dele, do que ele fez em 1952, querido. Começa a falar dos seus projetos para o futuro, seus sonhos para 2019. Tira do seu vocabulário palavras como sempre, expressões como você sempre faz isso, você nunca faz aquilo. Sabe o que acontece? Talvez ele por muitas vezes não faça mesmo. Só que aí algumas vezes ele tentou fazer. Só que aí quando você disse que ele nunca faz aquilo, ele pensou: poxa, eu me esforcei, algumas vezes eu não consegui fazer, então não vale a pena fazer, não vou fazer mais nada. Deixa eu te falar, é verdade ou não é? Pastor, você está indo lá em casa? Não estou indo não, querido. É porque só muda o endereço. Só muda o endereço. Mas é assim em todo lugar. É assim em todo lugar. Essa é a realidade. A gente tem que falar de maneira descontraída para quebrar uma coisa muito séria, que é uma realidade. Às vezes, a justificativa para você não ter uma relação sexual com a sua esposa há muito tempo, com o seu marido, às vezes você usa o seu filho para isso. Você fala assim: olha, ele vai escutar, melhor não. Ah não, ela só tem 12 anos, ela não pode dormir sozinha, tem que dormir aqui no nosso meio. E isso vai abrindo uma brecha para o adversário das nossas vidas, que ele só tem um objetivo, que é matar, roubar e destruir. Enquanto Deus, através dessa palavra, só tem um objetivo, que é dar vida, e vida em abundância, sobre tudo aquilo que você chama de seu. É essa a realidade. Jogue o arbusto na tua vida profissional. Deus quer ser honrado nela nesse ano de 2019. Chega mais cedo no teu trabalho, estuda mais, faz um curso de capacitação para você ser alguém diferenciado no mercado.
aprende uma nova língua, um novo idioma, se esforça mais, trabalha mais, joga o arbusto no seu ministério, batalhe mais em oração pelas pessoas da sua célula, do seu setor, visite mais elas, invista mais tempo nelas, jejue mais. Deus só pode confiar coisas maiores à nossa vida quando nós já tivermos feito tudo aquilo que podemos com aquilo que está nas nossas mãos. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz o conforme as suas forças. O tempo todo a Bíblia fala de excelência, que não é acertar sempre, mas é fazer o melhor com os recursos que você tem. Invista mais. Você sonha com a multiplicação da tua célula, do teu setor. Ah, pastor, eu não sonho com isso. Você está errado, querido. Quer dizer que você não sonha com a expansão do reino de Deus. Quer dizer que você não sonha com a expansão da glória de Deus sobre essa cidade. Quer dizer que você não se importa com mais casas se abrindo para que a glória de Deus se estabeleça em condomínios, em famílias, em lares que estão despedaçados. Mas o nosso sonho é a multiplicação de corações apaixonados por Deus e por essa palavra. Esse é o nosso sonho. Por que você não se envolve mais no reino em 2019? Aliás, esse é meu testemunho pessoal. Eu era jovem como qualquer outro. Jovem ainda sou, eu acho. Mas como qualquer outro, eu era um jovem. Servo de Deus. Buscava não me corromper, não era perfeito, errava. Servia na igreja, tocava no ministério de louvor desde os 12 anos de idade. Mas eu queria casar, queria uma boa vida financeira, um bom apartamento, um bom carro, queria isso. Isso tudo, e não tem nada de errado em querer isso. E aí um dia Deus chegou para mim e falou: vem cá, você acha que eu morri na cruz por você, só para você chegar 2 horas mais cedo no domingo para ensaiar e pegar o seu baixo e tocar por 1h30 no culto? Não foi isso não. Eu morri por vocês porque eu tenho uma missão para a sua vida. E a sua missão é ganhar pessoas e cuidar bem delas. Eu não ia nem para a célula, querido. Estou confessando pecado aqui. Não ia nem para a célula. Passei a ir para a célula. 6 meses depois eu virei líder de célula. E Deus foi fazendo a obra. E nós fomos avançando. A minha vida profissional começou a andar. Os nós começaram a desatar. Eu casei com uma mulher muito especial. Você não está vendo ela aqui, porque enquanto eu estou servindo ao Senhor aqui, ela está servindo no 2º andar com as crianças dessa igreja. Deus me presenteou. E nesse caminho do serviço do reino de Deus, o que aconteceu é que eu encontrei a minha missão de vida. E hoje eu tenho a oportunidade de pastorear a sua vida. E é um privilégio para mim. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu decidi me envolver mais no reino. Deus quer que nesse ano de 2019 você se envolva no reino. Se eu tivesse falado para Deus: olha, Senhor, eu não tenho tempo para discipular uma pessoa, para liderar uma célula, para servir com mais intensidade. Senhor, não dá, é complicado, eu não estou preparado. Até hoje eu estaria correndo atrás do vento, como diz o autor de Eclesiastes. Eu corro, mas nunca consigo pegar. Correndo atrás das coisas, enquanto Deus fala: prioriza o meu reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quem busca o Senhor, a Bíblia diz em Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor o perseguem. É assim que acontece. É assim que acontece. E a verdade é que a inconstância espiritual só é vencida quando nós temos responsabilidade ministerial. Sabe por quê? Porque assim a gente ora mais, a gente se entrega mais para essa palavra, a gente avalia mais a nossa vida. Decida nesse ano deixar de ser um consumidor do reino para se tornar um promotor do reino, um promotor das boas novas de Jesus. Decida orar mais, ler mais a palavra. Ei, ocupa a sua mente com as coisas do alto, porque é isso que vai fazer do teu ano o melhor ano da sua história. Joga o arbusto na sua saúde, faça atividade física, faça uma dieta, permaneça firme nela, que luta. Joga o arbusto na sua depressão, na sua síndrome do pânico. Pastor, como é que eu faço isso? O primeiro passo é você começar a falar. Começa a falar com Deus hoje. Senhor, eu não aguento mais ter medo de sair de casa, ter medo de dirigir um carro. Eu não aguento mais perder noites de sono. Eu não aguento mais depender do Rivotril. Queridos, há 2 semanas atrás nós tivemos um testemunho na igreja do Rio de um homem que há 20 anos ele era dependente do Rivotril. E ele dizia que o Rivotril era o companheiro dele. Mas depois que ele conheceu Jesus e essa palavra, o Espírito Santo se tornou o companheiro dele. E ele largou completamente.
Porque agora ele não depende de Rivotril, ele não depende de uma bebidinha, porque a alegria do Senhor é que é a força dele. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem fará ou intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem os justifica. É isso que essa palavra afirma sobre a sua vida nessa noite e quer afirmar sobre cada dia de 2019. Quantos testemunhos nós temos tido de pessoas que têm vencido suas lutas na mente e no coração, simplesmente porque têm se entregado para o plano de Deus. Agora, no versículo 27 diz assim: depois chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Primeira coisa interessante é que o texto diz que Deus começou a falar com eles. Deus falava através de Moisés, mas o texto diz que nesse momento Deus começou a falar com eles. Isso já é poderoso demais. E aí eles chegaram num lugar chamado Elim, e naquele lugar eles viram 70 palmeiras e 12 fontes de água. No deserto, qual você acha que é a maior necessidade da pessoa? Água e o quê? Sombra. Sabe o que Deus estava falando para eles? Olha, se vocês tiverem uma vida no céu da minha vontade, eu sempre vou dar exatamente o que vocês precisam. E aí ele colocou eles ali. Só que ele não deu só um copo d'água não, querido. Eram 12 fontes que jorravam sem parar, eram 70 palmeiras. E eles sentavam ali e descansavam, se protegiam do sol, se protegiam daquilo que às vezes machuca a nossa vida, daquilo que às vezes entristece o nosso coração, bebiam água, saciavam a sua sede, porque Deus estava cuidando deles. E Deus também quer cuidar da sua vida nesse ano de 2019. Mas é você que tem que decidir se vai deixar Ele cuidar de você ou não vai deixar. E Deus sempre dá com abundância, querido. Deus não quer só restaurar o teu casamento, não. Ele quer dar alegrias que você nem imagina. Quem sabe vem um filho aí em 2019. Se você não quiser, não bebe da água dessa igreja não, que é um perigo. É um perigo. Bebeu, engravidou. É um grande problema que acontece aqui, né? Então se você não quiser, traz tua garrafinha, né? Ou então espera para beber depois do culto. Deus não quer te dar somente um emprego, não. Ele quer te dar uma ideia, uma estratégia que vai te levar para um novo patamar. Agora, queridos, diante dessa palavra, você não tem motivo para não viver o melhor ano da sua história. Basta decidir, porque Deus já decidiu te abençoar. E é por isso que eu quero terminar fazendo uma simples pergunta para você. Que tal você começar uma nova vida em que Deus é o centro? Como é que eu faço isso, pastor? Você convida Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, para ser o Senhor da tua vida e da tua história. E assim você pode ter acesso ao plano perfeito que Deus tem para você. E se esse for seu desejo, eu quero orar com você. Quero pedir para que toda a igreja feche seus olhos, abaixe suas cabeças, esteja em oração.